Masachi é um virgem otaku perdedor, até que a garota estrangeira mais admirada da escola se apaixona por ele. No entanto, ela esconde esse amor se declarando para ele em russo, mas o que ela não sabe é que ele entende a língua dela. Certa manhã, um sósia do Brad Pitt se aproxima, tentando chamar a estrangeira para sair, mas a Lisa o rejeita imediatamente. Tentando salvar a sua dignidade, ele tenta conseguir o número de telefone dela, mas a Lisa destrói o ego dele ao afirmar diretamente que não tem nenhum interesse. O resto da escola perde qualquer esperança de namorar com ela. A Lisa chega à sala de aula e encontra Masachi tirando um cochilo. A Lisa cutuca a cadeira dele para o acordar e questiona se ele ficou até tarde assistindo anime de novo. Ele admite, mas explica que tinha algo importante para fazer depois, e ela o repreende por estar sempre dormindo na sala de aula. Masachi explica que o anime terminou à 1 da manhã e que ele ficou discutindo sobre com um amigo por 2 horas. Masachi começa a bocejar, fazendo a Lisa corar e dizer algo em russo. Quando ele pergunta o que ela disse, ela disfarça e o chama de patético de forma sarcástica. A primeira aula deles começa, mas Masachi percebe que esqueceu seu livro e se junta a Lisa para compartilhar o dela. Masachi eventualmente cochila, fazendo a Lisa cutucar ele com a caneta. Isso faz levantar a mão, e quando o professor o chama para responder, Masachi olha para Lisa em busca de ajuda. Ela o direciona para uma resposta, que ele recita com confiança, mas está completamente errada. O professor então se volta para Lisa em busca da resposta correta, que ela fornece instantaneamente. Masachi se sente totalmente traído e pergunta por que ela fez isso. A Lisa afirma que estava apenas apontando o número da pergunta, mas Masachi está convencido de que ela está mentindo, especialmente com aquele sorriso malicioso. Ela então repete a palavra em russo, pegando Masachi de surpresa. Quando ele pergunta o que ela disse, ela responde que o chamou de idiota. No entanto, Masachi tem um segredo, ele entende russo o tempo todo, e ela na verdade chamou ele de fofo. Isso vira o mundo dele de cabeça para baixo, enquanto ele tenta decifrar as intenções dela. Descobrimos que ele entende russo porque costumava brincar com uma menina russa durante a infância. Se ele confessasse que a entende, ela provavelmente morreria de vergonha, e ele não pode arcar com os custos do funeral, então decide deixar como está. Mais tarde, a Lisa pega Masachi usando o celular e o lembra que ele só deve ser usado para emergências, mas ele a ignora. Irritada, a Lisa pega o celular para ver o que ele está fazendo e vê uma deusa da lua de cabelos prateados na tela. Ela devolve o celular e começa a falar em russo, mencionando o próprio cabelo prateado e acusando ele de traição. Masachi entende o que ela diz e fica envergonhado com isso. Mais tarde, Masachi almoça com seus amigos, e eles veem os membros do conselho estudantil entrarem: a Lisa, Yuki e Maria, a irmã de Alisa. Os garotos concordam que as irmãs Cujo são deslumbrantes, mas Maria rejeita todos que a convidam para sair, alegando que já está com alguém. Enquanto isso, as garotas procuram um lugar para se sentar, e Yuki percebe a expressão desinteressada de Masachi e pergunta se podem se juntar a eles. Yuki e Masachi parecem bem amigos e a Lisa pergunta sobre a relação deles. Yuki explica que eles se conhecem desde a infância, tendo ido à mesma escola na maternidade. Quando Masachi pergunta se as garotas também são amigas, Yuki diz que gostaria de ser, mas a Lisa adverte que ser amiga dela não é exatamente divertido. Yuki se aproxima de Masachi e pergunta se ele já pensou na sugestão dela sobre entrar para o conselho estudantil. Masachi responde que não tem planos de entrar no conselho. Yuki então diz a Lisa que Masachi foi seu vice-presidente no ensino fundamental e altamente competente. A Lisa muda para o russo, dizendo que Yuki não precisa jogar isso na cara dela. Mais tarde, Yuki se despede, e a Lisa expressa surpresa ao descobrir que ele tem uma amiga. Masachi diz que a Lisa também é sua amiga, o que a deixa feliz. Naquela noite, Masachi sonha nostalgicamente com uma menina russa loira de seu passado. Ao acordar, ele se lembra de como era tão dedicado que aprendeu russo apenas para se comunicar com ela, mas ele não lembra do seu nome. Na manhã seguinte, Masachi chega à aula cedo e arruma a sala antes que alguém apareça. A Lisa é a primeira a chegar e comenta sarcasticamente que o inferno deve ter congelado para ele estar acordado tão cedo. Notando a sujeira nas meias dela, Masachi pergunta se ela pisou em uma poça, mas ela se senta e explica que um caminhão que passava salpicou com lama. A Lisa vê uma oportunidade de brincar com ele e começa a tirar as meias, fazendo as pernas de Masachi ficarem fracas. Ela pede que Masachi pegue uma meia reserva em seu armário. Ele concorda, mas quando ela pede para ele colocar a meia nela, ele hesita. A Lisa insiste que seria uma pequena recompensa por sua ajuda. Mudando para o russo, acrescenta que isso seria uma recompensa para ela também. Quando ele pergunta o que ela disse, ela afirma que o chamou de covarde. Masachi pega o pé dela e segue o pedido. A Lisa começa a entrar em pânico, dizendo que não estava pronta, mas Masachi instiga a ficar quieta. Ele acidentalmente toca em uma área sensível, fazendo com que ela o chute no rosto, dando um breve vislumbre do paraíso. Ele cai, mas sente que valeu a pena. Mais tarde,
Ele se aproxima para se desculpar, mas ela o chama de tarado em pernas em russo. Ela então diz que não está brava e se desculpa por ter o chutado. Quando ela verifica se ele está bem, ele desconversa e agradece pela vista que teve. A Lisa dá um soco nele antes de sair correndo. Ele a persegue pelos corredores da escola. Percebendo que ultrapassou os limites, se desculpa e lhe oferece sua bebida favorita como um gesto de reconciliação. Tocada por sua consideração, a Lisa muda para o russo e oferece a ele um gole da mesma bebida. Masati congela, compreendendo que ela está sugerindo um beijo indireto. Como de costume, ela altera suas palavras na tradução, presumindo que ele não entende uma única palavra que ela diz e ri. Ele grita em sua mente, dizendo que entende tudo. Alguns dias se passam até que, em uma tarde, Yuki chama Masati e pede que ele ajude a arrumar a sala do conselho estudantil. Sua natureza preguiçosa não está acostumada a trabalho físico, mas ele se encontra com ela mesmo assim. Eles começam a conversar, quando a Lisa surge de trás, parecendo bastante irritada ao ver a proximidade entre Yuki e Masati. Ele rapidamente percebe que Yuki orquestrou toda essa situação para mexer com ele, sabendo que a Lisa gosta dele. Eles continuam a limpeza, com Yuki falando sem parar, enquanto a Lisa parece cada vez mais incomodada e diz a Masati para se concentrar mais na tarefa em mãos. Yuki sente o momento perfeito, se desculpa e sai. Masati então ouve a Lisa murmurar em russo que ela também quer um pouco de atenção. Ela continua pedindo atenção em russo, enquanto ele finge não entender e fica envergonhado. Eles terminam o trabalho e um rapaz alto entra, surpreso ao ver a sala já limpa. Yuki diz a ele que Masati ajudou, e ele agradece, se apresentando como Kianzaki, o presidente do conselho estudantil. Ele informa Masati que ouviu muito sobre ele, tanto de Alisa quanto de Yuki. Masati começa a se sentir desconfortável e decide sair, mas Kianzaki o interrompe, dizendo que vai pagar o jantar para todos pela limpeza. Masati tenta recusar, mas Yuki o repreende e ele acaba aceitando. Mais tarde naquela noite, eles vão a um restaurante. Yuki menciona que Masati é bastante habilidoso em tarefas físicas, além de ser um negociador talentoso. Kianzaki imediatamente reconhece o talento dele e oferece uma posição no conselho estudantil. Masati novamente recusa educadamente, pois é um trabalho cansativo. Kianzaki concorda que realmente é muito trabalho, mas acrescenta que há benefícios, dizendo que estar no conselho estudantil garante uma recomendação automática para as melhores faculdades do país. Apesar disso, Masati continua desinteressado, preferindo assistir anime e desfrutar de uma vida despreocupada. Yuki continua pressionando, insistindo que eles deveriam concorrer para a presidência do conselho estudantil novamente, assim como fizeram no ensino fundamental, e Kianzaki informa que Yuki enfrentará uma forte competição, já que a Lisa também planeja concorrer à presidência. Após o jantar, todos seguem seus caminhos separados, e Masati pergunta a Lisa se ela realmente vai concorrer contra Yuki, mas ela parece relutante em discutir o assunto e diz que vai o resto do caminho sozinha. Masati se despede e volta para casa, e encontra Yuki deitada no sofá lendo um romance. Acontece que Yuki é na verdade a irmã de Masati, mas ela finge ser sua amiga com interesses amorosos para deixar a Lisa com ciúmes. Isso parece incomodar Masati, mas ele não tem escolha e apenas aceita. Na manhã seguinte, ele é acordado por sua irmã irritante mais uma vez, que pula em sua cama e o manda levantar, mesmo sendo um domingo. Ela obriga ele a ir até um shopping para um bom café da manhã. Após isso eles vão até uma loja de roupas próxima, onde ele nota uma mudança no comportamento de Yuki. Curioso, ele pergunta a ela sobre isso, e ela explica que notou a Lisa seguindo e decidiu parar de agir como sua irmã. Enquanto ele pondera sobre o que fazer, Yuki se aproxima de Alisa e a cumprimenta calorosamente. A Lisa, bastante envergonhada, finge que estava apenas fazendo compras e os encontrou por acaso. A irmãzinha pergunta a Lisa se ela já almoçou, mencionando que estavam prestes a ir a um restaurante de comida apimentada e a convida para ir junto. Masati decide ser honesto e avisa a Lisa que o lamen lá não é apenas apimentado, é insano, ao ponto de parecer que lava está saindo do traseiro de alguém. A Lisa suspeita que Masati está tentando afastar ela para ficar sozinho com Yuki, então decide ir com eles de qualquer jeito. Eles se dirigem ao restaurante de lamen, que aterroriza Lisa, já que ela nunca viu um lugar tão sinistro antes. Cada um pede uma tigela de lamen. A Lisa nota que Yuki está vestida de forma bastante masculina hoje. Aproveitando a oportunidade, Yuki diz a Lisa que estava na cama com Masati naquela manhã e pegou emprestada uma das camisas dele para o dia. Masati cospe a água que estava bebendo enquanto a Lisa o encara. Ele tenta explicar que Yuki apenas pulou na cama dele enquanto ele estava dormindo, mas a Lisa não acredita nele. O lamen chega na hora certa, chocando a Lisa, que nunca tinha visto algo tão vermelho e apimentado. Ela tenta disfarçar e acaba comendo rápido demais. O tempero atinge instantaneamente, mas ela finge estar completamente bem. Masati e Yuki começam a comer e não acham o tempero tão forte, já que estão acostumados. No entanto, Masati ouve a Lisa murmurando em russo pedindo socorro. Yuki pergunta a Lisa sobre a opinião dela sobre o prato e ela diz que está gostando. Então Yuki lhe dá o molho de pimenta supremo. Determinada a não recuar, ela adiciona uma pequena quantidade de molho e dá outra mordida. Desta vez,
Ela grita incontrolavelmente e sai correndo do restaurante. Masachi a segue até um parque próximo e verifica se ela está bem. A Lisa insiste que está bem e ele compra para ela uma casquinha tripla de sorvete. Enquanto ela come, Masachi pergunta por que ela quer se tornar presidente do conselho estudantil. Seu humor muda, e ela responde que apenas quer tentar. Quando ele pergunta se ela tem um parceiro, ela afirma que não e diz que não precisa de um. Ele explica que ela precisa de alguém para concorrer como vice-presidente com ela. Ela responde que vai encontrar uma pessoa aleatória e colocar o nome dela no registro, achando que isso vai bastar. Ela murmura em russo que quer que ele seja seu parceiro. Terminando o sorvete, ela pergunta a Masachi se ele tem algum compromisso, já que ela quer sua ajuda para comprar roupas. Masachi concorda, afirmando que são amigos, o que a surpreende um pouco, mas ela acaba achando que ele está indo por dó, pensando que ela não tem chance contra Yuki. Determinada a impressionar ele com seu senso de moda, ela entra furiosa no provador, mas fica nervosa, preocupada que ele não reaja de forma alguma. Mesmo assim, ela sai e, para sua surpresa, Masachi imediatamente a elogia, dizendo que o vestido a deixa ainda mais bonita do que o normal. Isso a deixa envergonhada. Enquanto ela fecha as cortinas silenciosamente e começa a entrar em pânico, Masachi também se sente envergonhado por suas próprias palavras e os dois parecem um casal. A Lisa decide continuar e começa a trocar de vestido várias vezes, e ele elogia cada um, fazendo ela se sentir a mulher mais feliz do mundo. Ela finalmente decide tentar algo mais ousado e abre as cortinas para ele ver, mas Yuki aparece e acaba ficando impressionada com a coragem dela. Ela rapidamente recua e fecha as cortinas, se sentindo envergonhada e querendo se esconder em um buraco. Mas é aqui que chegamos ao fim desse recap incrível. Se quiser mais episódios da nossa russa favorita, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar os sininhos e comentar aqui embaixo o que achou do vídeo. Até a próxima!